Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem descansados também, né? Nesses dias todos aí que nós tivemos em recesso. Na semana passada também eu não judiei muito de vocês, né? E na sexta-feira eu deixei um texto para vocês lerem. Não sei se todos conseguiram ter acesso a esse texto, né? Mas era um conto, né? Na verdade, era um conto. A Carteira de Machado de Assis. Eu achei assim interessante lendo esse conto. Eu não sei se vocês já tiveram acesso em outras matérias, de repente, né, lá na língua portuguesa, mas como eu achei interessante, falei, e por ser uma volta à aula, né, eu não queria dar uma coisa muito pesada para vocês, porém acabei colocando aí um texto longo, né? Não sei se todos vocês chegaram a ler, né? Mas vou ler para vocês, como falei, é um pouquinho longo, mas eu vou ler, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá então. A Carteira de Machado de Assis. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se e apanhá-la e guardá-la foi uma obra de alguns segundos. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: Olhe, se não dá para pôr ela, perdi-a de uma vez. É verdade, concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade dessa carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida de 400 e tantos mil réis. E a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gasto de família excessivos, a princípios por servir a parentes, e depois por agradar a esposa, que vivia aborrecida de solidão, baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa mais, que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas das lojas e armazéns. Passou aos empréstimos. 200 a um, 300 a outros, 500 a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo de voragem. Tu agora vais bens, não? Dizia ultimamente o Gustavo, advogado e família da casa. Agora vou, mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraças, perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou uma coisa de reputação jurídica. Em todo caso, andava os mofinos nos jornais. Dona Amélia não sabia nada. Só um minutinho. Dona Amélia não sabia nada. Ele não contava nada à esposa, à mulher. Bons os maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre, como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, uma das pilhérias, lhe respondia com 3 e 4, e depois ia ouvir os trechos da música alemã que Dona Amália tocava
muito bem ao piano e que Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam-se cartas ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos. E viu-lhes os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou o que era. Nada, nada. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores vinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos. Era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e as más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o credor não lhe punha faca aos peitos, mas dizia-lhe hoje uma palavra azeda, como um gesto mau. Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Apanhou-a, meteu no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando, até o largo da Carioca. No largo parou alguns instantes. Enfiou depois pela rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no largo do Senhor Francisco de Paula. E ainda sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, esse estava a causa principal das reflexões. A consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e pagar com ele a dívida. Eis o ponto. A consciência acabou de dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou denunciá-la, mas tão depressa acabava de lhe dizer isso. Vinham os apuros da ocasião e a puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a lhe dizer se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregar-lhe. Insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas. Abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis. Algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis, ou mais. Quando menos 600.
Era a dívida paga, era menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar e depois de pagar a dívida, adeus, reconciliar-se consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas, daí a pouco, tirou-a outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance de fortuna, a sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas, por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro. Olhava, passava-os pelas mãos, depois resolvia o contrário. Não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, posso utilizar-me. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu, e por fim um cartão de visita. Leu o nome, era de Gustavo, mas não a carteira. Examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia a duvidar, era dele. A descoberta entristeceu-se. Não podia ficar com dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso doloroso ao seu coração, porque era um dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborou-se, como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou pela casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando à casa, já ali achou Gustavo, um pouco preocupado, e a própria Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou se lhe faltava alguma coisa. Nada, nada? Por quê? Meteu a mão no bolso e não te faltava nada. Mete a mão no bolso, não te falta nada? Falta minha carteira, disse Gustavo, sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém o achou? Achei-a, eu disse, Honório entregando-lhe. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, com o outro lhe perguntasse onde achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-as? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toilette para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis abrir sem ler, e estendeu a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou em 30 mil pedaços. Era um bilhetinho de amor.
E assim a gente encerra aqui o nosso texto, né, o nosso conto. E daí o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu achei interessante, né? Porque fazendo assim um resumo aqui, né, rapidamente, o que vocês tiram disso, né? Ele achou a carteira no momento de que ele precisava muito, estava ali todo endividado, precisava muito daquele dinheiro, e mesmo assim ele teve a consciência, né? Ainda mais quando ele viu que a carteira se tratava de um amigo, era do amigo dele, e não teve a curiosidade, né? Por sorte, olhe para vocês verem, né? Ele achou a carteira no momento difícil, em que estava precisando muito do dinheiro para saldar todas as suas dívidas. E quando ele viu que a carteira era do amigo, ele teve a consciência de devolver. Caso não tivesse nome, ele não iria devolver. Mas como tinha um nome, ele devolveu, né? Ele agiu com a consciência dele. Ele não foi de maneira ilícita, como está aqui no texto, no conto, né? E devolveu a carteira, mesmo precisando daquele dinheiro. E quando chegou na casa, ele entregou a carteira para o amigo que já estava na casa, sem ele estar presente, o amigo estava lá. Entregou a carteira ao amigo. E o amigo, desesperado, com medo de que o Honório tivesse encontrado dentro daquela carteira as cartinhas de amor que tinha escrito para a esposa de Honório. Olha, né, como que pode, né, a diferença aí. Ele agiu corretamente com o amigo, mas o amigo, né, e até mesmo a esposa ali, não estava agindo corretamente com o próprio Honório, que estava ali sofrendo, porque era um homem de posses, era um homem de posição dentro da cidade deles, e ele, para satisfazer todas as vontades da esposa, com os jantares, com chapéus, com leques, né, e tudo mais que era daquela época, né, onde as pessoas andavam totalmente assim arrumadas, elegantes, né? E ele, para satisfazer toda a vontade da esposa, né, acabou se endividando demais, e quando ele teve a sorte de saldar todas aquelas dívidas, né, ele veio à consciência e vendo que a carteira achada era do amigo, devolveu, né, intacta, como se ele nem tivesse aberto aquela carteira, né? E o amigo, na mesma hora, pegou, tirou a carteira ali rapidamente da mão de Honório, né, com medo que o Honório tivesse encontrado os bilhetinhos, né? E se o Honório tivesse encontrado os bilhetinhos, né? Tivesse lido aqueles bilhetes, o que será que ele faria, né? Eu acho que além de ele não devolver o dinheiro, ainda ia, né, acabar causando uma grande tristeza no coração, não só pelo amigo, mas pela esposa também, né? Então ele ia ter o dinheiro na mão e não ia ter o amigo e não ia ter a esposa, né? E de repente, numa situação dessa, quando o amigo viu, né, quando o Gustavo viu que o amigo estava sendo ali totalmente justo com ele, né, ele de repente pode ter caído em si, né, ter parado com aquelas situações em que ele estava colocando ali a esposa dele, até mesmo a filha de 4 anos, né? Imagina a situação, um momento muito difícil. Então, contudo, eu acho que acabou se resolvendo, né? Porque pela honestidade de Honório, né? As coisas depois foram, quando a gente faz algo bom, as coisas vão acontecendo naturalmente na vida da gente, né? A gente sentar ali endividado, mas de repente, quando você vê, você já conseguiu, né? Sair daquele sufoco, começando a resolver a sua vida assim de uma maneira bem, bem tranquila.
né? Então a gente tem que ter essa honestidade, né? É lógico que se você encontra uma carteira no chão sem um nome, sem nenhuma, né? Sem nenhuma identificação, você não vai sair perguntando para todo mundo de quem é. Você vai encontrar milhões de donos, né? Mas se tem ali, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que abrir a carteira e se tiver ali, né, uma identificação, um documento, ir até, né, a pessoa e entregar, porque de repente a gente vai estar livrando aquela pessoa de um momento difícil também. A gente pode estar passando por um momento difícil, mas a pessoa que perdeu a carteira poderia estar num momento assim, né, pior do que a gente. Então a gente tem que sempre se pôr no lugar de outras pessoas também, né? Agir corretamente, né? O Honório agiu corretamente. Então, né, eu interpretando assim, né, tirei essa interpretação, né, e aí eu deixei lá que vocês também fizessem, né, a interpretação de vocês, que vocês conseguissem, né, expor ali o que vocês acharam do conto. Que nem eu falei, eu gostei, né, eu achei isso muito interessante, o conto, tanto que eu deixei para vocês. E eu acho que o resumo, né, fazendo esse resumo, eu fazendo, né, cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Infelizmente, nem todos que tivessem a chance de ter ali essa carteira na mão, né, iria pensar assim. Infelizmente, tiraria o dinheiro, colocaria a carteira no mesmo lugar onde achou, sem o dinheiro, né, caso tivesse ali uma identificação, é claro. E porque a gente já viveu também assim, na vida da gente, assim, na realidade da gente, né? A gente já se deparou com momentos iguais a esses, né? De pessoas mesmo chegar e vir falar, eu achei uma carteira no ônibus, né? Mas aí eu tirei o dinheiro e deixei a carteira lá. Poxa, né? A pessoa às vezes tá viajando, está precisando daquele dinheiro, né? Às vezes está viajando para um passeio, para visitar um parente, mas às vezes não é, né, gente? Às vezes está indo por uma necessidade, procurando um emprego, questão de saúde, né? A gente não pode fazer isso, né? Eu acho que o que é da gente, tudo bem, mas se você encontrou, né? Acho que a gente tem que ser o mais honesto possível, né? Não só com os outros. A gente sendo honesto com os outros, nós estamos sendo honestos com nós mesmos. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente está fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa parte aí, né? Então, fazendo aqui uma rápida interpretação, qual é o índice que move o enredo do conto? O que vocês acham, né? E por quê? A carteira achada na rua, ela resolvia o problema da dívida e da falta do dinheiro para pagá-la. Ficamos então na expectativa do desfecho da narrativa. O motivo da carteira achada na rua parece em muitas narrativas como justificar o interesse narrado desse motivo. Dinheiro fácil, dramas de consciência. Né? Então, aí está um das narrativas, dos motivos, né, que a gente deve pensar bem. O narrador diz que Gustavo, ao pegar a carteira, olhou desconfiado para o amigo e que este olhar foi para Honório com um golpe de estilete. Era um triste prêmio. Com o desfecho do conto, percebemos que Honório estava interpretando a desconfiança de modo muito equivocado. Mas por que será? Honório pensou que Gustavo desconfiava dele, quando na verdade Gustavo queria saber se Honório tinha visto o bilhete comprometedor. Então, foram ali né, aquelas trocas de olhares, né, onde um estava desconfiando de uma maneira ou outra, né, só que de maneira bem diferente, né? O Gustavo achava que o Honório tivesse
olhou de uma maneira desconfiada para Honório, achando que ele tinha descoberto os bilhetes que tinha escrito para a esposa de Honório, né? E já Honório com medo, achando que de repente Gustavo poderia pegar dinheiro e achar que ali poderia estar faltando, né? Pegando a carteira e achando que ali pudesse estar faltando algum dinheiro. Então foram aí trocas de desconfiança, né? Um do outro, mas que acabou terminando tudo bem, né? Honório não leu os bilhetes e Gustavo também teve ali o seu dinheiro todinho em mãos. Então, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, né, coloquem lá também as opiniões de vocês, a relevância de vocês, o que vocês acharam, né? Coloquem lá, façam suas perguntas também, né? Deixem lá as perguntas de vocês também. Pode pôr tudo lá, a gente vai estar respondendo, a gente vai estar interagindo com as outras, com os outros, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Na sexta-feira a gente volta a conversar mais sobre, né, a nossa aulinha de orientação de estudo, tá bom? E aí a gente vai estar dando sequência bem certinho. Hoje, né, tô só terminando esse texto aqui, explicando um pouquinho, né, do conteúdo, né, do que interpretando um pouquinho, né, da maneira como eu vi, e aí vocês também vão poder pôr lá, fazer a explicação de vocês, fazer as perguntas, as reflexões, né? Podem pôr tudo lá o que vocês acham, o que vocês pensam, tá bom? E até a próxima, então, sexta-feira estaremos de volta, tá bom? Fiquem com Deus.